Olá, turminha do terceiro ano, vamos dar início a mais uma aula. Hoje, dando continuidade à atividade de matemática, nós vamos falar sobre medir o tempo. Quando foi o último dia de aula na escola, a tia passou essa atividade de medir o tempo para vocês, que está lá na página 246. Essa parte nos mostra, por exemplo, como as pessoas mais velhas elas conseguiam ter noção de horas, como que elas conseguiam saber se era tarde, se era noite, que horário era. Então eles se baseavam pelo sol, pela estrela, pela lua. Eles tinham mais ou menos uma noção. Com o passar dos anos, eles foram se evoluindo e criando hoje em dia o nosso relógio. Então vamos lá. Vocês façam a leitura para vocês poderem compreender melhor. Façam uma leitura para a pessoa que está aí do seu lado. Depois, vocês vão ver aqui na página 247 que eu tenho aqui, ó, dois modelos de relógio. Eu tenho o modelo de relógio analógico e o modelo de relógio digital, correto? Agora nós podemos falar para vocês o seguinte, que eu tenho esse modelo de relógio aqui que está mostrando hora. Quando para a gente sintonizar a hora, a gente olha no ponteiro menor, minutos no ponteiro maior e os segundos nesse ponteiro mais fininho, certo? E agora nós vamos olhar a próxima página que está falando pra gente, tem alguns modelos aqui de relógio e a escrita como a gente fala a hora exata. Então nós temos aqui na página 248, eu tenho alguns modelos. Vamos lá. Aqui, por exemplo, o ponteiro menor, ele está no 2. Então eu vou falar 2 horas. E o ponteiro maior está no 5, equivale a 25 minutos. E o ponteiro mais fininho, ele está no 3, equivale a 15 segundos, porque nós contamos de 5 em 5 os minutos e contamos de 5 em 5 segundos. Por exemplo, se eu começo aqui no 1, é 5 minutos. Se eu começo dou continuidade no 2, é 10 minutos. No 3, 15 minutos. No 4, 20 minutos. E assim nós vamos continuando até chegar aqui no 12, correto? Aqui a tia tem outro modelo, que vocês façam a leitura, tá? Vocês têm que ler, observar se está marcando corretamente, de acordo com o que está escrito aqui. Depois vocês vão olhar aqui nessa outra página aqui, ó, que está mostrando também, e também tem a leitura aqui, ó. Depois tem aqui outra leitura, que vocês observando isso, vocês compreenderão como que a gente vai falar corretamente. Depois, na próxima, tem atividade para você fazer. Você vai olhar no relógio e marcar que horas são para ti. Depois que vocês fizerem isso daqui, nós temos na outra página, 251, atividade também. Agora aqui está falando, ó, períodos, que está falando períodos do dia, da página 252. Vocês podem observar que a tia tem um relógio aqui. E esse relógio, ele traz pra gente como que a gente consegue ver o período da manhã, como a gente consegue ver o período da tarde, da noite e o período da madrugada, pra gente saber falar sobre a hora. Como que a gente sabe? Por exemplo, o ponteiro está aqui no período, ele está aqui no número 1. Como que a gente vai fazer essa leitura? Então, nós vamos observar que no período da manhã, o intervalo é das 6 horas até as 12 horas. Então, das 6 horas, período da manhã, até as 12 horas. Então, quando a tia fala assim, ó, no período da manhã, se o ponteiro estiver aqui no 6 da hora e o ponteiro maior estiver no 12, eu vou falar que é 6 horas. Se o ponteiro menor estiver, por exemplo, aqui ele está no 8, no período da manhã, a tia vai falar, e estando no 12, eu vou falar que é 8 horas. Se a tia estiver no período da tarde, por exemplo,
Vamos lá, no período da tarde é a partir das 12 horas até as 18 horas. Como que eu sei que é 18 horas? Porque assim, ó, aqui é 12, depois 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse é o período que a tia fala da tarde. Então, o período da tarde, nós vamos usar esses números aqui, ó. Tá vendo? Que o número 1 vale a 13 horas. Quando o relógio menor estiver, o ponteiro estiver aqui, por exemplo, no 1 e o ponteiro maior estiver no 12, a tia vai falar 13 horas. Quando o período noturno, como que eu vou saber que é a noite, por exemplo? Tia, quando for a noite, você vai falar das 18 até chegar aqui, quando completar num número aqui que é 24. Aí você vai falar 0 horas, tá? Depois, dando continuidade, o período da madrugada, tia, como que eu vou falar? O período da madrugada, ele terminou aqui o período noturno às 12 horas. Aí você vai falar 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, 6 horas já começa a amanhecer, né? Aí você vai falar 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E quando chegar na 12 horas aqui, é que completou esse período nosso aqui. Aí, completando esse período, vocês vão começar a falar 13 horas, 14 horas, que é o período do dia. Então, a gente sabe que no período da noite, nós vamos usar essa parte que fala de 1 hora, 2 horas. E no período da tarde, nós vamos falar 13, 14, certo? O dia, ele tem 24 horas, nós todos já sabemos disso, não sabemos que ele tem 24 horas? Como que a gente faz a leitura, certo? Então, a gente já sabe que, por exemplo, a tia começa aqui na 12 horas, tá? Que a gente fala meio-dia, por exemplo. Aí a tia vai rodar e vai formar esses 12. A hora que chegar no 12 aqui de novo, a tia vai formar os 12. Formando os 12, aí a tia vai começar tudo novamente, certo? Então, nós sabemos que 1 hora da tarde, a gente vai falar 13 horas. A gente pode falar 1 hora da tarde ou 13 horas. 7 horas da noite, a gente pode falar 19 horas. Então, para vocês terem assim uma noção, fica uma dica. Vocês olham, por exemplo, nós estamos durante o dia, agora está durante o dia. Vou pegar aqui um relógio para vocês compreenderem. Aí o relógio, a tia vai pegar um relógio para vocês poderem compreender melhor. Por exemplo, a tia tem esse relógio aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar. É complicado. Esse relógio aqui, ó, tá vendo o reloginho da tia? Então, eu quero falar aqui, por exemplo, como que eu sei que horas são exatamente? Já sei, tá durante o dia, então se tá durante o dia, eu vou falar 10 horas, porque está exatamente lá no 12, certo? Então, eu vou falar 10 horas. Aí, se for à noite, eu olho lá, olha, tá escuro. Então, vai ser equivale a 22 horas, tá? Agora, eu vou mexer aqui de novo no reloginho pra gente fazer outras horas aqui. Vamos lá. Deixa eu te mexer aqui pra gente poder trabalhar 1 hora aqui pra vocês poderem entender. Vamos lá. Olha, tia parou no número 8, tá? E no número 12. A gente sabe que esse ponteiro menor, ele marca horas. E o ponteiro maior, ele marca minutos. E esse ponteiro que está aqui andando, olha, bem fininho, ele marca os segundos. E nós sabemos que a gente vai... como que eu sei que é 8 horas? Está durante o dia, então a tia vai falar 8 horas. E estiver à noite, eu vou falar 20 horas.
Como assim, tia, eu vou falar 20 horas? É só vocês retornarem aqui, ó, na apostila que vocês vão compreender, ó. Porque a tia começou assim, ó, contar aqui, ó. Aí vocês vão ver que vale a 20, ó. Por quê? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Equivale a 20 horas. Aqui, ó, o nosso reloginho, ó, tá marcando 20 horas, se for no período noturno. E se for durante o dia, nós vamos marcar 8 horas, corretamente? Aí, vocês falam assim pra mim, tia, os segundos aqui, nós vamos marcar. Os segundos a gente vai contando. Então, nós vamos marcar aqui e 50 segundos, certo? Então, conforme vocês vão olhando aí na apostila, pode surgindo dúvidas. Então, vocês vão fazendo a leitura dessa página, fazendo essas atividades. Qualquer dúvida pode me mandar, que eu já sei que ontem a tia mandou uma mensagem para a tia Andréia, ela disse que o ano passado ela já ensinou sobre horas. Aí eu disse para ela como que foi, ela disse que teve muitos alunos que conseguiram aprender sobre horas e que tem alguns alunos que têm alguma dúvida. Então, se caso não consiga compreender, pode mandar uma mensagem individual para a tia, que a tia vai tentar explicar da melhor maneira possível para ver se compreende, tá? Porque a gente pode saber assim, que o nosso relógio, ele é formado com esse, ó, igual esse que a tia fez para vocês, ó. Ele é formado por minutos, né? Esses números, eles são de vermelho, eles são os esses números de vermelho, eles são os minutos. Esses números aqui de dentro do relógio é que marca a hora, né? E determinado hora, por exemplo, se for durante o dia, nós vamos ler, por exemplo, 14 horas. Se for durante a noite, se o ponteiro estiver no 2, nós vamos ler 2 horas, certo? E o ponteiro maior, ele tem que estar no 12. Se ele estiver, por exemplo, se o ponteiro estiver, vamos lá. Assim, a tia quer falar que é madrugada, tá? Como que vocês vão saber? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. O ponteiro está no 5, ó. Ponteiro da hora está no 5, tá? E o ponteiro está no 1. Como que eu vou falar que horas são? E é no período da madrugada. Então, eu vou falar 5 horas e 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque eu começo a contar de 5 em 5. 5, 10, 15. Aí foi o que a tia mostrou para vocês nessa parte de vermelho aqui, ó. Que começa a contar de 5 em 5. Certo? Olha. Aí nós contamos de 5, 10, 15. Esses são os minutos que nós usamos a tabuada do 5, certo? Porque quando a tia vai contando os minutos, ela vai contando de 5 em 5. Aí, se eu ando com o ponteirinho, vamos mexer nesse relógio aqui, ó. Se eu ando com esse ponteiro e coloco aqui, ó, e tá durante o dia. Então, durante o dia, a tia vai falar que são 17 horas e 15 minutos. Por quê? 5, 10, 15, tá? Ah, tia, e os segundos? Ah lá, vamos para os segundos aqui. E 55 segundos. Aí, olha só, aqui por que a tia falou que era 17 horas? Porque, ó, aqui, ó, o período, ó, 17 horas. E a tia marcou aqui, ó, no reloginho embaixo, ó, que equivale a 17 horas, tá? Isso no período do dia. Quando for no período da madrugada, a tia vai falar 5 horas, correto? Qualquer dúvida, vocês vão me enviando mensagem. Beijos, até a próxima atividade.